É dia. Um senhor de cerca de 70 anos caminha. Ele é calvo, tem cabelos brancos, usa óculos de armação fina e tem um cigarro pendurado à boca. Usa camisa branca, gravata marrom e terno cinza. Segura o jornal dobrado abaixo do braço direito. Acende cigarro. Em fundo marrom e letras beges o texto: Fé eterna na ciência. Em paisagem repleta de árvores há uma estrada de chão batido. Da frente para o fundo, o idoso de terno caminha. Mão esquerda no bolso, passos moderados e ombros caídos. Eu entrei em 55 na faculdade e me formei em 60. O salário era baixo, tanto que o meu pai me disse, ficou clássico: você vai ser parasitório, você vai morrer de fome. Ganhava pouco, mas você era um centro importantíssimo, você estava situado entre os grandes luminares, enfim. Havia essa coisa de devoção à ciência. A ciência era a descoberta da origem do mundo, da origem da vida. Desce por escadas para o subsolo. Da janela de um vagão do metrô vê-se uma parede próxima, com 7 barras paralelas de metal presas a ela. Pelo reflexo do vidro aparecem algumas pessoas. Imagem levemente acelerada de paisagem urbana. É noite. Luzes são vistas dentre os vãos de balaústres. Por que assim? A ciência não explica por quê. A ciência explica como é. É assim, o sangue circula dessa maneira, o coração bate, as células do cérebro funcionam assim, assim, assim. Eu acho que é compatível. Eu aprendi com meu tio que era compatível e coisa. É muito confortável também você pensar que depois de morto vai para o céu e coisa, do que pensar que tudo acaba. Eu acho que a ciência responde como. E a fé, a religião, explica por quê. De dia, da janela, é vista a área de casas de tijolos baianos sem muro e caixas d'água aparentes. O vagão chega em estação. A medicina estava na família. Meu pai era médico, tinha tio médico, primos do meu pai médico. Então isso me encaminhou para a medicina. E a presença de Eduardo Marques, ele tinha feito tese aqui em Manguinhos, ainda no tempo de Oswaldo. A tese foi defendida em 1907, tanto que eu conheci gente que lidou com Oswaldo. E ele me contava histórias de Manguinhos, histórias de Oswaldo Cruz. E o garoto, o rapazinho, ele me trazia aqui. Ônibus branco escrito Fiocruz no letreiro frontal superior. Ele vira à esquerda e para em uma esquina. O idoso está lá. É visto dentro do ônibus. Segura com a mão direita no suporte do assento da frente. São vistas apenas mais 3 pessoas no ônibus. Eu ouvi essas histórias que muita gente ouviu. Eu falei, eu quero ser isso, nunca queria outra coisa. Não aprende, não sei como é que aprende a ser cientista, não sei. Em uma parede há fotografias amareladas em preto e branco, diversos retratos emoldurados e juntos. O meu ídolo é essa gente de Manguinhos e especialmente o Dr. Lutz. As histórias do Dr. Lutz eu repetia, contava, e aquilo é uma das coisas que me marcou. Eu tenho admiração até hoje pelo Dr. Lutz. Agora, o mestre que me ensinou foi Zé Rodrigues da Silva, que era o catedrático na época de doenças tropicais. Porque a doença tropical mexia com o laboratório, mexia com a clínica também. Foto em preto e branco de ampla construção em andamento. Pilhas de materiais, estruturas em madeira e algumas árvores no entorno. Em outra foto há pilhas de pedras de demolição e ao fundo construção inacabada de 3 pavimentos, envolta de andaimes de madeira e estruturas em ferro. Na terceira fotografia é exibido o prédio de 4 pavimentos em estilo neoclássico. No topo há 2 torres com cúpulas e à frente há a estrutura de andaimes, próximo à única área sem acabamento da edificação. O edifício neoclássico, agora visto pelas costas, tem o formato de U, se visto de cima. Há muitas janelas e aberturas em todas as partes do suntuoso prédio. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado,
eu fiz em isosporose humana experimental. Eu me inoculei com essa isóspora, era um bicho que na época era pouco conhecido. Eu me inoculei e inoculei o pessoal que trabalhava comigo, os colegas, os 2 ou 3 colegas, e nós depois fizemos a biópsia jejunal. Você engolia uma cápsulazinha e essa cápsula ia até o duodeno e com a seringa você fazia uma tração e ela disparava uma lâmina que tirava um pedaço. E essa tese fez um sucesso enorme. O Olímpio, que era da banca, me deu o prêmio Gunning. Em uma prateleira há pastas amareladas e de bordas esgarçadas. Em outra, pastas pretas e uma caixinha de madeira. Eu engoli cocô, se você quer muito francamente, que era onde estava o parasita. E depois estudamos. Eu não tenho, acho que eu tenho em casa a tese. Essa tese, depois tive febre, tive uma série de coisas, e cura espontânea. Depois de algum tempo todo mundo teve e coisa. Isso era clássico na época. Eu me lembro que eu era estudante e o professor Carlos Lacaz disse: eu fui me ajoelhar no túmulo de Daniel Carrion. Daniel Carrion quis mostrar que a verruga peruana e a febre de Horroia eram a mesma doença. E uma benigna e outra mais violenta. Ele se inoculou com verruga peruana e morreu de febre de Horroia, que era a forma grave da doença, era o mesmo bicho. Visto por trás de árvores altas e compridas palmeiras, está o prédio de torres e cúpulas. Em cores, tem as cúpulas esverdeadas, adornos em cinza e paredes em laranja. Ao fundo, o céu nublado. O idoso se aproxima de uma pequena casa laranja e ao lado está a grande construção. Agora, o Oswaldo tinha essas coisas. Ele dizia: o templo da ciência tem que ser faustoso. Aí não entrava na casinha de sapê, pobrezinha. Não, ele tinha... Tanto que construiu isso com tijolos de Marseille, com louça inglesa, com ladrilhos, azulejos portugueses. E aquilo era... E dizia, tem citação, o templo da ciência tem que ser faustoso. Mas aí não era o lucro pessoal, não era a coisa, era a ciência. Léo! Vem aqui. Léo! Em uma sala há um homem careca, idoso e um cão pequeno marrom. Careca chama o cão, que se aproxima dele. Placa de metal escrita em letras pretas: Laboratório de Paleoparasitologia Eduardo Marques. O idoso, o careca e uma senhora negra abrem marmitas. Os 2 últimos, sozinhos na mesa, são vistos por trás de tubos no topo de uma prateleira. A parede com retratos possui 38 quadros. Em uma cadeira de couro marrom há um cão amarelo de olhos fechados. O idoso caminha do fundo para a frente na estrada de chão batido, com as mãos para trás. O arqueólogo faz a escavação, ele encontra pintura rupestre, encontra, enfim, armas, utensílios, e encontra cocô também, como não podia deixar de ser. Então, eles passaram a examinar. Eu me lembro que telefonei para o Ondemar e disse: Ondemar, você é um arqueólogo amigo meu, você tem coprólito? Você disse: Luiz Fernando, pouca gente se interessa por cocô. Cocô milenário, então, muito menos gente. Tem um monte aqui, você quer estudar isso, eu te mando. E aí outros mandaram, e se trabalha estudando os parasitas antigos, os parasitas antigos. Porque tinha muito trabalho que dizia: isso aqui veio da África, isso aqui não sei o quê e tal, mas não se tinha evidência, supunham. E a gente passou a ter um método para poder realmente estudar parasitas antigos. Prateleira com dezenas de caixas plásticas. Porque a ortodoxia dizia que a Schistosomose mannsoni veio com a importação dos escravos, trouxe da África. E um autor era Caio Benjamin Dias, era de Belo Horizonte.
ele levantava uma questão que a Astosomonas mansoni fosse autóctone daqui, não veio, né, como africano. Bom, se eu encontrar em coprólitos vinda de escravos, pré-colombianos, etc., está provado que é autóctone. No final não era. A ortodoxia estava certa, por mais chato que seja concordar com a ortodoxia e tal. E eu pensei o seguinte, olha, se eu não fizer nenhuma descoberta espetacular, pelo menos eu vou inventar um termo. E aí eu vou ficar por conta desse termo, pelo menos isso eu faço. Deixo na ciência. Aí inventei paleoparasitologia. Sala com estantes ocupadas de pastas. Nela, homem digita à frente de um computador em escrivaninha. Aí veio o Adalto para fazer a tese de mestrado, está começando a carreira. Isso serviu na tese de Adalto para mostrar que a ancilostomose que entrou no continente americano, por exemplo, não veio pelo estreito de Bering. Isso porque o Ancylostoma euminto depende do solo e de uma temperatura determinada para poder evoluir e infectar outras pessoas, etc. Então, nesse caso, nós defendemos a ideia, nem todo mundo aceita isso, não é a ortodoxia, de que a ancilostomose foi introduzida a partir da Polinésia por migrações de barco. Mapamundi. Setas levam da Polinésia à América do Norte e do Sul. Outra seta leva da Rússia ao Alasca. O careca leva uma grande caixa no ombro. E nessa época nós recebemos uma notícia que tinha em Itacambira. Itacambira é norte de Minas, perto de Montes Claros, que tinha muita múmia lá. Aí nós voltamos com as múmias. Voltar com as múmias foi complicado, porque quando nós chegamos na rodoviária, era uma véspera de feriado, a rodoviária estava cheia, e Adalto dormiu, a cabeça da múmia rolou pelo chão e tal. Foi complicado. Você dormiu, Adalto? Ele que dormiu, não fui eu não. Eu estava carregando o corpo, ele carrega essa cabeça. Essa cabeça, a cabeça rolou pelo chão. Se pegam a gente aí. Dentro da grande caixa, uma múmia humana. Foco na cabeça, sem a ponta do nariz e parte do pescoço, olhos fechados e pele marrom com textura áspera. A câmera vai da cabeça aos pés e mostra os ossos envoltos de pele seca e com muitas dobras. A múmia repousa na caixa sobre papel bolha. Gota é solta em uma lâmina transparente com uma pipeta de plástico, que é colocado em um tubo em seguida. Grandes taças de vidro têm líquidos turvos em diferentes tons de branco e amarelo. Ao lado, tubos de ensaio com líquido vermelho, copos de vidro com líquido amarelado e letras e números escritos à caneta nas laterais. Mulher de jaleco branco pega algo em um armário de madeira e fecha a porta da sala. Vistos de perto, os tubos de ensaio com líquido vermelho e escuro. A mulher e um jovem, também de jaleco, manuseiam objetos com luvas de borracha. Um pouco mais recente, nós fizemos contato com os paleontólogos, buscando evidências de parasitismo em animais extintos. Nós recebemos coprólitos do Rio Grande do Sul com datações de 230 milhões de anos. Esses coprólitos foram identificados como pertencentes a um grupo de dinossauros, de répteis, que são primo-irmãos ou originaram, né, os mamíferos. É um material muito trabalhoso, com técnicas diferentes do que usamos com os coprólitos dessecados, preservados por dessecação ou mumificação. E até agora encontramos 2 ovos de parasitos que são muito interessantes. São ovos morfologicamente semelhantes aos encontrados atualmente em lagartos e em mamíferos, o que traz a possibilidade de se fazer um estudo de filogenia, de acompanhamento da evolução, da presença desses parasitos de 230 milhões de anos até a atualidade.
aqui é um copróptero de Sinodonte, que viveu no Triássico Médio há 230 milhões de anos. Jovem tira pequena pedra de saquinho e coloca em placa de Petri. É bastante legal porque a gente vai descobrindo coisas que ninguém sabia, a alimentação dos animais, o modo de vida que eles viviam. E eu vim trabalhar aqui porque eu gostei do tema paleoparasitologia, que eu não conhecia. Eu já gostava de paleontologia e a ideia de procurar parasitos em material arqueológico achei interessante. Eu não conhecia o Dr. Luiz Fernando e fui conhecer depois que entrei aqui num projeto. Aí foi encontrar a pessoa que deu início a tudo. O idoso leva um cigarro à boca, traga e em seguida espelha a fumaça. Ao fundo, a parede de retratos. Abaixo de uma mesinha de madeira desgastada, o cão marrom está de olhos fechados. O idoso, visto de frente, risca em um papel. Sobre uma mesa há 5 livros espalhados. Antes de ir para a guerra, o Quixote passou na taberna. Chegou lá, encontrou um jovem, evidentemente adulto, e perguntou: "Você se chama Sancho?" Ele disse: "Não, eu me chamo Quixote." Aí ele disse: "Puxa, estranhou aquilo, mas enfim, eu vou à guerra e preciso do escudeiro. Você me acompanha?" "Sim", disse o outro. E eles foram à guerra e lutaram durante anos e anos. Quando ficaram velhos e já não podiam mais ir à guerra, eles se sentavam na taberna, contavam histórias, se embriagavam, enfim, aquela história toda. Um dia o Quixote disse: "Eu não me lembro mais quantas guerras nós ganhamos e quantas guerras nós perdemos." O outro disse: "Nem eu. Nem me lembro mais se as nossas guerras eram justas ou injustas. Nem eu. Agora, eu me lembro muito bem", disse o outro, "quanto nós nos divertíamos nas nossas guerras." É esse o resumo da história toda da ciência, para mim. Com rabiscos, as mãos enrugadas de um homem grisalho formam em folha branca um cavalo. O Luiz Fernando resolveu escrever as memórias. Algumas verdadeiras, outras nem tanto. Então ele me pediu que fizesse um desenho para colocar na capa do livro, e esse desenho seria ele ou o antepassado dele, no momento em que expulsa os mouros das terras da selva, onde os ferreiros, né, seus antepassados moravam. E o Luiz Fernando expulsando os mouros. No desenho, o cavalo está à esquerda, e acima dele é o esboço de uma figura humana. Os mouros em fuga. Do lado direito, outra figura humana, e ao fundo, par de torres altas com cúpula e torres. As torres já era o castelo do Oswaldo Cruz, mas com a cruz cristã no alto. Aqui. Ricamor anda a cavalo à noite pelos campos de Manguinhos, que ninguém sabe bem se é Ricamor ou Ricamor, que eu defini pelo som, que eu gosto mais de Ricamor, porque o estudo racional e coisa mostrou que era Ricamor, como outros estudos racionais, e coisas mostraram que era Ricamor e ninguém resolveu essa questão, porque o copista errava, né? Quando ele copiava, muitas vezes errava. E ela tem milhões de histórias que se acumularam. Esse é um texto de 1100 e pouco. O cavaleiro vem do Oriente, para descansar, e ele ouve um cavalo. E ele diz: "Anjo ou demônio, era a mulher mais linda na face da terra." Isso, na boca do medieval, é uma heresia terrível. Aí ela salta do cavalo
E diz: eu serei loura ou morena, eu serei negra ou ruiva, serei púdica sacerdotisa ou devassa bacante. Eu serei de acordo com a vontade de meu amo e senhor. Imagem dessocada de folhas em uma mata. Aos poucos ganha foco. À frente das folhas, uma aranha presa a uma tela. O vento a balança suavemente. É noite. Vista de baixo, uma das paredes de tijolos alaranjados do prédio suntuoso da Fiocruz. A fachada possui escadas que dão acesso ao edifício. O idoso sobe lentamente por elas. Eu tinha um amigo, ele achava que tinha uma ligação entre templários e maçons. E aí ele ligava o Oswaldo Cruz, que devia ser maçom, porque todo mundo na época era muito comum ser maçom, era muito valorizado, enfim. Ele dizia: se você traçar 2 retas dos cantos do castelo e cavar 13 metros e 74, você vai encontrar uma pedra e uma espada, que é o túmulo simbólico de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário que foi queimado vivo por Filipe o Belo. Aí dizia: você não acredita? Olha só como o castelo é virado para o templo, para o Oriente, como todas as catedrais góticas da Europa. E ele ligava, então, a maçonaria aos templários. O idoso passa por um enorme corredor. No teto há vitral colorido de formas simétricas. Entra em uma sala com 2 compridas mesas, luminárias douradas acesas e parede com adornos em madeira e formas em alto relevo. A porta por onde ele entrou possui vitrais em uma guarnição de madeira. O idoso olha para uma fotografia. Quando era menino, eu adorava Manguinhos, eu te contei, Manguinhos, Oswaldo Cruz, Aragão, Adolfo Lutz, etc, etc. E então, o tempo passou, eu me vejo velho, de certa maneira, mal comparando, no lugar deles. E é bom vir aqui. Ao longe, na penumbra, são vistos os contornos do suntuoso prédio da Fiocruz. O céu está azul escuro, e além dele, tudo é escuridão. Aos poucos o dia amanhece, e revelam-se as cores do prédio, entornado por uma grande porção de mata bem verde. Ao fundo o céu nublado, azul claro, sem nuances. A arquitetura singular do prédio possui grandes janelas, e os contornos superiores têm estruturas ovais de concreto nas pontas maiores, e no restante do perímetro menores. O sol faz brilhar cada vez mais a frente da construção. Edificação em 2 andares. É visto o térreo, menor que o superior. Uma luz é acesa do lado de dentro. No ambiente com a parede de retratos, uma luz se acende. Em fundo marrom e letras brancas, um documentário de Stella Oswaldo Cruz Penido. Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva, professor titular da Escola Nacional de Saúde Pública e pesquisador emérito da Fiocruz. Em 1987, na gestão de Sérgio Arouca, criou a Casa de Oswaldo Cruz e a Escola Politécnica Joaquim Venâncio. Foi diretor da ENSP e presidente da Fiocruz. Desenvolveu estudos em vários campos da parasitologia e criou a paleoparasitologia. Escreveu vários livros, destacando-se Fundamentos da Paleoparasitologia, que recebeu o primeiro lugar do Prêmio Jabuti 2012 na categoria Ciências Naturais. Aos 75 anos, aposentado, continua atuante no laboratório da Escola Nacional de Saúde Pública, orientando jovens que escolheram a paleoparasitologia como especialidade. Participaram deste filme Luiz Fernando Ferreira, Adalto Gonçalves Araújo, Natalina Jordão de Oliveira, Marcos Vinícius CM da Costa, Vitor Hugo Borba, Priscila Araújo e Mel. Direção, roteiro e produção, Estela Oswaldo Cruz Penido. Assistente de direção, Alexandre do Nascimento Cárias. Os créditos finais aparecem na tela.